Salve, salve amigos e seguidores do canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos ao único canal no YouTube Brasil com avaliações exclusivas dos veículos da marca Toyota. Hoje no quadro Toyota 0 km eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota Corolla GLI 2.0 Flex 2024, versão de entrada do modelo. Esse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville. Eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. O sedã médio mais vendido no Brasil, na sua versão de entrada, não tem praticamente nenhuma mudança no exterior. As principais mudanças são no interior do modelo. Agora ele conta com saída de ar-condicionado na fileira do banco traseiro e duas tomadas USB do tipo C. Painel digital de 7 polegadas e ar-condicionado digital, que anteriormente nessa versão 2023 eram analógicos, e também uma multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes do sedã médio mais vendido no Brasil na sua versão de entrada, partindo aqui dos faróis que saem da sua lateral, vindo até a frente, eles são mais afilados. A parte aqui com 2 pontos da luz de condução diurna em LED, indicação de seta halógena, e aqui canhão de foco projetor de longo alcance com acendimento automático, farol alto e baixo e sistema comutativo do farol alto e baixo automático. E depois eu mostro para vocês no interior. Parte do para-choque, esse friso com esse detalhe, com as partes do para-choque que ficam bem marcantes, com a peça em preto fosco e sensores de estacionamento com alerta de proximidade no painel, que é um item de segurança interessante. Depois eu mostro para vocês no interior. O modelo não conta com farol de neblina, mas pode ser instalado numa concessionária. Aqui a parte da grade com um detalhe todo trapezoidal, com as aberturas de ar aqui na horizontal e todo o detalhe em preto fosco. Mais acima, esses detalhes em black piano que vem toda a frente aqui da parte do capô, que realçam com esse friso, com todo esse detalhe cromado. Aqui nós temos o logo translúcido da Toyota com os sensores do radar com o sistema Toyota Safety Sense, que não teve alterações iguais aos modelos XEI em diante. Ele apenas identifica veículos e ele tem pré-colisão com frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária no modelo, e aí ele tem a câmera mais acima no para-brisas para monitorar todo o trajeto, para trazer mais segurança através desse sistema. Os vincos que saem da parte lateral e também aqui de cima do capô, vindo até a frente na parte da grade. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla GLI. A sua motorização é 2.0 Flex aspirado com 175 cavalos, torque de 21.3 kgfm a 6.600 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas 4 cilindros em linha com injeção direta e indireta. Ele não utiliza a correia dentada, e sim corrente de comando com um bloco em alumínio, e que teve atualizações referente à legislação do Proconv L7. E aí ele ficou 8% mais econômico na questão de consumo do veículo, auxiliado pelo câmbio automático do tipo CVT, que simula 10 velocidades com a primeira marcha engrenada, denominado Direct Shift. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vem de série nesse modelo. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota. No capô não tem manta acústica por ser a versão de entrada, mas tem a manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Corolla GLI, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo, praticamente as rodas e o perfil não teve mudanças. É a mesma roda com a pintura em cinza metálico, com uns vincos bem aparentes, e o perfil dos pneus 205/55, roda de 16 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Corolla, que mede 4,63 m
de comprimento. Vão livre de solo 14,8 centímetros. Na caixaria de roda, esse vinco que fica bem aparente, saia lateral. Também essa silhueta com um vinco aparente da primeira porta até a segunda porta, que fica bem marcante. E aqui um vinco que sai da lateral indo até a parte da lanterna traseira. Na coluna A, todo o detalhe em preto fosco, assim como essa parte de baixo do retrovisor, indicador de seta, rebatimento eletrônico e aqui a cor predominante do veículo, que é branco lunar perolizado, assim como as maçanetas no veículo. Coluna B com o detalhe em preto fosco, assim como na coluna C, e toda a parte envidraçada do veículo. Suspensões são do tipo independente e os vincos na parte lateral aqui do modelo, que realmente fica bem marcante. Eu quero abrir a imagem para mostrar os detalhes da parte traseira do modelo para vocês. Os detalhes na parte traseira do modelo começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com um alerta de proximidade no painel, que é um item de segurança interessante. Depois mostro para vocês no interior como é o funcionamento. O detalhe aqui, ó, em todo o para-choque, com esse vinco que termina com esse formato em C, aqui harmonizando lá na frente do modelo, e essa peça com refletor noturno para ajudar na visibilidade. As lanternas que saem da lateral, terminando na tampa traseira. Todo o sistema de iluminação é halógeno, exceto a luz de indicação de ré somente do lado direito, que é em LED. E aí ela tem todo esse detalhe cromado que sai da parte da lanterna, atravessa toda a tampa traseira com essa parte mais lisa e fosca. E aqui a inscrição Corolla com o logo aqui da Toyota ao centro com detalhe cromado. Também aquecedor do vidro traseiro e terceira lanterna de frenagem. Para fazer a abertura do porta-malas tem que apertar o botão aqui na sua chave, que é do tipo canivete, para fazer a abertura, que ele conta com capacidade de 470 litros. Por se tratar de um sedã médio, é um bom espaço para você fazer a utilização. Iluminação halógena, e puxando aqui essa parte você tem a parte aqui com o kit de ferramentas com roda em aço do step para fazer a troca, se necessário, com o detalhe aqui do step. Toda a parte aqui com a manta para trazer um acabamento melhor, câmera de ré, que depois eu mostro para vocês no interior como é o funcionamento. E falando na parte de segurança, luz de indicação aqui na parte da lanterna de neblina para trazer mais visibilidade, isso é interessante. E também no modelo ele conta com freios ABS com EBD e BAS, e o detalhe, freios a disco são nas 4 rodas e 7 airbags no total. São 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo. São 2,70 metros de comprimento. Posicionei o banco do motorista aqui todo para trás. Vamos sentar para mostrar para vocês essa questão do espaço aqui no sedã médio. Praticamente ainda me sobram de 2 a 3 dedos, como vocês podem ver nessa questão de espaço no modelo. O teto é cinza, com as alças no teto. Também a parte aqui com iluminação halógena aqui para você fazer a utilização. Portas revistas somente aqui do lado do passageiro. E a novidade aqui no modelo, saída de ar-condicionado para a fileira traseira com 2 tomadas USB do tipo C, com a parte iluminada aqui para facilitar a noite para fazer a conexão. Isso vai trazer mais comodidade para quem vem na fileira do banco traseiro, e é uma mudança que muitos esperavam no modelo, com certeza. Revestimento do banco aqui é misto, uma parte em couro mais lisa com uma costura aparente. Aqui já é um tecido bem macio ao toque nessa parte central aqui do modelo até mais acima. Vou descer aqui para mostrar ainda os detalhes na fileira dos bancos traseiros para vocês. Cinto de 3 pontas e encosto de cabeça para todos os ocupantes. Também um detalhe aqui com descansa-braço, com 2 opções aqui com porta-copos para facilitar viajando aí com 3 ou 4 pessoas no modelo, isso facilita. Detalhe também com a fixação das cadeirinhas infantis através do Isofix, tanto do lado esquerdo e direito, e alerta de afivelamento do cinto traseiro. Isso é um item de segurança interessante. Esse botão que você aperta, você puxa o banco aqui, ó, ele é bipartido 60 por 40. Não coube alguma coisa no porta-malas lá, pode descer uma das 2 partes do banco para poder estar utilizando para carregar uma escada ou algo maior, por exemplo, aqui como opção. A parte do revestimento da porta é em couro aqui, bem macio ao toque, com essa costura toda aparente. Aqui é toda a parte aqui com esse detalhe bem macio ao toque, com a costura também. E aqui os puxadores preto fosco, acionador do vidro elétrico com a função autodial, sobe com um toque só, um nicho aqui e alto-falante aqui na porta do Corolla.
A sua chave ela não é do tipo presencial, do tipo canivete com o logo Toyota nessa versão de entrada. O botão para você fazer aqui a abertura da tampa traseira e alarme perimétrico e volumétrico no interior do veículo, e botão para você apertar para deixar a função canivete aqui. Para fazer a abertura você tem que acionar o controle para poder estar fazendo a abertura do carro. Não é do tipo Smart Entry. E eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Somente no banco do motorista, esse é a alavanca aqui para ajuste de altura. Essa outra alavanca é para você fazer a inclinação das costas, para você deixar de acordo com o seu conforto. Uma segunda opção de abertura aqui do porta-malas e a abertura do tanque de combustível, que são de 50 litros, e a inscrição ali no tapete Corolla. E agora eu quero mostrar os detalhes aqui no interior do Corolla GLI 2024, que já está em funcionamento. E a principal mudança aqui no interior também, um painel digital de 7 polegadas em TFT. Era aquele que era utilizado na versão 2023 dos modelos híbridos, e com as novas mudanças na multimídia passou a contar aqui nessa versão de entrada do modelo. Depois eu mostro os detalhes. Uma novidade também aqui é a multimídia de 9 polegadas com sistema Harman Kardon, que anteriormente, não sei se vocês lembram, era uma multimídia da Pioneer. Ela tinha os 2 botões físicos aqui ao lado e a conectividade era somente via USB. Essa daqui é com conectividade com o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Então isso é uma mudança interessante aqui no modelo. Os 4 botões físicos aqui ao lado, volume, tecla home, e aqui a multimídia ela é bem intuitiva ao toque. Parte de mídia AM, FM, as estações, favoritos, USB, conexão via Bluetooth que você consegue fazer direto, ou a parte com projeção de tela também para fazer espelhamento. Voltando aqui, parte com telefone, clicou aqui, ele já vai parear o seu dispositivo com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Bem fácil, não precisa ali estar coletando o fio para fazer a conectividade. Parte com informações de veículo aqui, informações de rota, velocidade média, tempo percorrido e quanto você tem de autonomia aqui no tanque de combustível. E consumo combinado, parte com histórico do modelo, enfim, tudo você consegue acompanhar por aqui. E as configurações gerais do veículo, dispositivos, equalização de som e o bip referente à abertura de porta, o volume de sensibilidade aqui também, enfim. E a parte de sistema que você consegue fazer todas as configurações aqui no modelo também, se necessário. Uma mudança interessante aqui no modelo. O ar-condicionado também, não sei se vocês lembram, o modelo 2023, ele era analógico, os 3 botõezões aqui, né? Agora não, passou a ser digital, com ar quente, ar frio. Você consegue colocar a temperatura aqui desse lado. Do outro lado você aumenta o fluxo da velocidade do ar-condicionado. Aqui você liga a saída do banco traseiro. Isso é uma novidade que realmente muitos vão ficar satisfeitos. Reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora. Aquecedor do vidro traseiro e onde você vai direcionar o fluxo aqui desse ar-condicionado. Uma mudança bem interessante. Todo acabamento aqui black piano, essa parte cinza metálica aqui como vocês podem ver. Mais abaixo o console central com essa parte em preto fosco. Todo esse detalhe também aqui. E aqui nós temos o câmbio automático, que é do tipo CVT, que simula 10 velocidades com a primeira marcha engrenada. Ele vai ficar mais ágil na saída de trânsito. O detalhe aqui em black piano, essa parte prata, e aqui o botão para você estar acionando ou desligando também a parte com o sistema de tração e estabilidade do modelo. Lembrando que ele tem assistente de rampa, freio ABS com EBD e também BAS. Colocando aqui na câmera de ré, ele vai aparecer a câmera aqui para vocês e as linhas dinâmicas de distanciamento. Ele não tem as linhas quando você esterça o volante aqui referente ao ângulo para poder ajudar no estacionamento. Lembra que eu falei para vocês que eles têm sensores de estacionamento dianteiro e traseiro? Então ele tem aqui o alerta de proximidade. Então ele vai aparecer aqui, ó, quando vocês fazer a utilização para estacionar na parte traseira e na parte frontal, para facilitar aí, trazendo mais segurança para você fazer a utilização. Aqui a opção Drive, para o lado esquerdo, você consegue fazer as trocas manuais. Para frente da primeira cesta, para trás, aqui no caso, as reduzidas, para utilizar numa descida de serra, para fazer uma troca ali referente a parte para poder estar fazendo o freio motor, enfim, para colocar uma marcha para baixo para fazer uma retomada de curva, fica muito mais fácil para utilizar aqui no modelo. Freio de estacionamento continua sendo manual com alavanca, esse detalhe aqui com 2 porta-copos, descansa-braço revestido em couro com a linha aparente aqui, você puxa,
tem aqui tomada 12 volts, uma tomada USB do tipo C e todo esse espaço aqui para você utilizar da maneira que você achar melhor. O revestimento no banco dianteiro é misto, com essa parte em couro mais lisa, toda a costura aqui aparente. Aqui já é um tecido bem macio ao toque, com essa parte aqui, uns desenhos, como vocês podem ver. Essa parte aqui mais ao centro e aqui em volta tudo em couro, com essa parte lateral para trazer mais conforto. Regulagem de altura do cinto de segurança, quebra-sol com a opção aqui com o espelho, que quando você puxa ele acende a iluminação aqui no teto, tanto do lado do motorista e do lado do passageiro. O retrovisor não é do tipo fotocrômico, por ser a versão de entrada. Aqui a iluminação halógena no teto e o botão para você estar ativando ou desativando o alarme volumétrico aqui no interior do veículo. Vamos supor que você deixa algo que se mova aqui dentro, ele não vai disparar o alarme caso você acione. Todo o acabamento aqui, ó, é bem macio ao toque, mas não tem as linhas aqui com as costuras aparentes como no XEI. Uma tomada USB aqui para você fazer a conexão do pendrive ou recarregar o celular para ouvir música, enfim, pode utilizar dessa forma também. Porta-luvas aqui ele desce bem devagar, tem um bom espaço para você utilizar. Todo o acabamento aqui em black piano com essa parte prata que termina ali no difusor do ar-condicionado. O painel, ó, todo o acabamento aqui bem macio ao toque. Aqui nós temos a parte com um sistema de alto-falantes aqui, um tweeter, e já essa parte aqui mais acima é com plástico rígido. Aqui já é com acabamento bem macio ao toque também nessa parte do painel. Aqui nós temos os detalhes aqui na porta do motorista. Todos os comandos aqui são iluminados, 4 vidros elétricos com a função auto-down, ele sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento elétrico do retrovisor, apertou o botão aqui para fazer o rebatimento, e também regulagem elétrica dos retrovisores interna, tanto do lado esquerdo e direito. Na parte do painel, ajuste do facho do farol, você consegue colocar para cima ou para baixo. Por ser um sedã médio, tem mais peso, você tem essa opção. Esse botão aqui faz parte do sistema Toyota Safety Sense, que é aqui para você manter ativado o farol alto e baixo comutativo. Você deixando no farol alto com essa luz aqui verde ativada, o veículo passando por você à noite, ele vai manter para o farol baixo automaticamente. Ficou escuro novamente, o veículo passou por você, ele volta para o farol alto. Isso traz mais comodidade para você que está dirigindo à noite. É interessante também essa parte de segurança. Mais abaixo aqui a abertura do cofre do motor. A sua direção é eletroassistida com regulagem de altura, regulagem de profundidade, todo acabamento em couro com a linha aparente, volante multifuncional que você tem aqui, comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth, os comandos do computador de bordo aqui do painel que depois eu vou mostrar para vocês, estações de rádio e música que você consegue mudar aqui ou o modo que você está utilizando, e essa parte de comando aqui do volante faz parte do sistema Toyota Safety Sense, que não teve atualização como no XEI ou os outros modelos acima. Esse aqui continua identificando apenas somente veículos, ele não identifica pedestres e ciclistas como os outros modelos que teve atualização. Então você tem aqui o sistema referente ao ACC, que é o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo no modelo. Vamos supor que você setou ali a 100 km por hora e não percebeu o carro diminuindo a velocidade à sua frente, ele vai se igualar à velocidade do carro que está à frente, trazendo mais segurança. Esse outro botão aqui faz parte da mudança de faixa involuntária, que se você mantém ativo, quando você não der seta para o lado direito ou esquerdo e ele está saindo ali da faixa de rodagem, o que acontece? Ele vai te dar um alerta sonoro e visual te informando que você está saindo da faixa de rodagem. E ele tem também sistema de centralização em faixa, ou seja, ele vai corrigir a posição automaticamente ali para que você não saia da faixa de rodagem. Mas se você permanecer ali o carro saindo, ele vai te dar um alerta para você colocar a mão sobre o volante. Esse aqui mais acima é o sistema pré-colisão. Esse ele vai identificar somente veículos, como eu falei para vocês. E numa situação de risco eminente, que você não percebeu ali à sua frente, ele vai te dar um alerta sonoro e visual também. E você não tomando uma medida evasiva, ele vai fazer a frenagem autônoma ali para evitar que você tenha uma colisão com o veículo ou danos mais severos. Isso também é um sistema de segurança bem interessante no modelo. E agora o painel digital, que é uma novidade aqui para essa versão de entrada GLI. Ele é um painel de 7 polegadas em TFT.
o mesmo que é utilizado na versão híbrido. Porém, aqui do lado, ó, o conta-giros é analógico. Analógico também aqui o medidor do tanque de combustível, que é de 50 litros, e o medidor aqui referente à temperatura do motor. Digital é somente aqui ao centro. Aí você tem esse arco aqui de forma digital, porém analógica. Indicação do câmbio, temperatura exterior, odômetro total, trip A, trip B, relógio. Aqui nós temos ao centro, referente à média instantânea, média de consumo, quanto que eu consigo rodar com o veículo com a gasolina que eu tenho no tanque. Colocou para baixo, modo de economia com os indicadores. Colocando aqui para o lado direito, você tem sistemas de segurança, você pode estar ativando ou desativando. Seta para o lado direito, rádio, para o lado direito mais uma vez, a parte aqui com informativo de viagem, para o lado direito mais uma vez, ajustes de relógio, enfim, as configurações gerais do modelo. Quero descer aqui em configurações e antes que vocês me perguntem no canal, tipo de medidor, eu aperto aqui e saio do analógico para o digital, então ele já ficou com a tela ali daquele jeito que eu mostrei os detalhes para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu mostrei todos os detalhes do Corolla GLI 2024 versão de entrada. Vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. E agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro e o primeiro salve de hoje vai para Marcelo Ninara, da cidade de Coromandel, lá em Minas Gerais. O segundo salve do canal vai para Elaine Cardoso, da cidade de Dom Eliseu, lá no Pará. O terceiro e último salve do canal vai para Emerson Paixão, da cidade de Mantena, também lá em Minas Gerais. Se você deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixe embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja, para que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!